Pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver um exercício da lista 8 de ciclones. O exercício 2 diz o seguinte: deseja-se especificar a bateria de ciclones LAPLE em paralelo para operar com 100 metros cúbicos por minuto de ar, temperatura de 520 graus Celsius e 1 atm, contendo cinzas de carvão. A eficiência de coleta deve ser superior a 80%. A massa específica das partículas é de 2,3 gramas por ml. E a de sua distribuição granulométrica segue RRB com D' igual a 21,5 micrômetros e N igual a 1,35, sendo a viscosidade dinâmica igual a 1,8 vezes 10 a menos 5 kg por metros vezes segundos. E a densidade do gás, 1,2 kg por metro cúbico. Considere a solução muito diluída. Determine o número de ciclones, o tamanho de cada ciclone e a potência do soprador para a operação, considerando 50% de rendimento. Então, ele pede tudo isso para 3 velocidades diferentes. 13 metros por segundo, 5 metros por segundo e 21 metros por segundo. O procedimento de resolução é o mesmo. Então, aqui, agora com vocês, vou resolver somente aqui para o 13 metros por segundo. Vamos lá para a resolução. Bom, primeiramente, devemos retirar os dados do exercício. O que o exercício nos dá? O tipo do ciclone, a configuração, que é paralelo, a vazão total de operação, que aqui já foi convertida para metros cúbicos por segundo, a eficiência global do processo, mínimo de 0,8, então nós utilizamos para o cálculo esse mínimo. Densidade da partícula e do fluido, viscosidade do fluido. Esse N, o exercício não nos dá, mas a gente já sabe que é um padrão, que é o número de voltas que o fluido, suspensão ali faz dentro do ciclone, que é igual a 5. Aí o exercício nos dá os parâmetros do modelo RRB, que é 21,5 micrômetros o D' e 1,35 N. Sabendo que a solução é muito diluída, já vamos considerar nos cálculos RL igual a 0, alfa em função de RL igual a 1, beta em função de RL igual a 1. E o exercício nos dá ainda o rendimento do soprador, que é 0,5. Então, o que o exercício pergunta? O número de ciclones, as dimensões do ciclone. Se a gente calcula o diâmetro da parte cilíndrica, a gente sabe que as demais dimensões são obtidas a partir desse diâmetro, entrando nos dados fornecidos na tabela da aula, né? Então, entrando com o diâmetro, nessa tabela aqui, a gente consegue obter as demais dimensões do ciclone. E também pede para a gente calcular a potência do soprador. Vamos resolver esse exercício para a primeira velocidade, que é igual a 13 metros por segundo. Aqui é somente para vocês relembrarem como que é um ciclone, as dimensões desse ciclone. Então, principalmente, a gente tem que calcular aqui essa dimensão D, que a partir dela é que a gente obtém todo o restante das dimensões do ciclone. Lembrando aqui, então, que vai entrar essa suspensão, né? Ar mais partículas aqui por essa extremidade do ciclone. Essa suspensão vai fazer esse movimento helicoidal. As partículas vão bater na parede do ciclone e vão escorregar para o fundo do ciclone, sendo recuperadas aqui num recipiente no fundo. A parte fluida, o gás, no caso, vai formar um vórtex aqui no meio do ciclone, e esse gás puro de partículas ou com partículas muito finas vão sair aqui por cima do ciclone. Então, o que o exercício nos pede é essas dimensões do ciclone e quantos ciclones são necessários para essa operação em paralelo para operar com aquela vazão total dada no exercício. Então, a velocidade que nós vamos fazer é essa de 13 metros por segundo. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Vamos calcular o diâmetro de corte, que seria aquele diâmetro onde as partículas maiores, que esse diâmetro vai para o topo maiores, vai para o fundo do ciclone, e menores vai para o topo do ciclone. Para calcular esse diâmetro de corte,
podemos utilizar, por exemplo, essa equação 126. Mas, primeiramente, vamos partir lá da equação do rendimento, que é a equação 124. Na equação 124, nós sabemos que o exercício nos fala que a suspensão é muito diluída. Então, RL vai ser igual a zero. Dessa forma, a eficiência global do processo vai ser igual a I. O que é esse I? É a eficiência no campo centrífugo. E esse RL é o quê? Esse RL é referente às partículas que vão para o fundo do ciclone sem sofrer ação da força centrífuga. E nesse caso, para soluções muito diluídas, a gente considera igual a zero. Dessa forma, a eficiência global do processo vai ser igual à eficiência de recuperação devido à força centrífuga. O exercício nos dá que essa eficiência tem que ser no mínimo 0,8, ou seja, 80%. Então, por isso, nós vamos utilizar o I, né, que seria a eficiência, sendo igual a 0,8, vamos calcular para o mínimo de eficiência. E sabendo os parâmetros do RRB, que é o N e o D', que o exercício nos deu, conseguimos encontrar o D asterisco, que é o diâmetro de corte, porque temos tudo. I igual a 0,8, N é igual a 1,35 e o D' é igual a 21,5 micrômetros. Dessa forma, nós vamos entrar nessa equação aqui e vamos calcular o D asterisco e vamos obter o valor de 4,31. Eu fiz esse cálculo utilizando a calculadora, no entanto, vocês podem fazer utilizando o Excel aqui, utilizando o Solver. Com isso, com esse D asterisco, né, o diâmetro de corte, nós conseguimos entrar lá na equação 117A, que é essa equação aqui, e conseguimos calcular o B. O que é o B? O B é esse comprimento aqui, ó, da entrada do ciclone. Esse é o B. Nós conseguimos calcular o B. Por quê? Se a gente calcula o B e a gente calcula o A, o que nós temos? Nós conseguimos calcular a velocidade de entrada dessa suspensão aqui no ciclone. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos calcular o B por essa equação aqui. Então, aqui nós temos tudo, né? Nós temos a viscosidade do fluido que foi dada, o B é o que nós queremos encontrar, o D asterisco é o que nós já encontramos, o N é o número de voltas, que é igual a 5, o U é a velocidade que o exercício nos dá, ρP e ρ, que são as densidades da partícula e do fluido, nós temos também. Então, substituindo todos esses dados aqui nessa equação, isolando o B, nós conseguimos encontrar esse comprimento ali da entrada do ciclone. Com o B, nós entramos lá na tabela de dimensões do ciclone e conseguimos calcular o D e o A. Então, aqui, nós entramos nessa tabela aqui e conseguimos calcular o D e o A. Então, aqui, o D vai ser dado por essa razão de B sobre D. Então, fazendo essa razão de B sobre D e isolando o D, lembrando aqui que é para o ciclone do tipo Laple, né? A gente consegue encontrar esse valor de D. E o a gente vai conseguir encontrar aqui por essa razão aqui de A sobre D. Então, dessa forma, também a gente consegue encontrar esse valor de A. Então, aqui agora nós encontramos esses valores aqui. O que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos, com isso, calcular a vazão de alimentação de cada ciclone. Isso por quê? Isso porque nós temos a vazão total. Então, para o cálculo de alimentação de um ciclone, a gente vai multiplicar a velocidade dada pela área de entrada no ciclone. E quem que é essa área de entrada no ciclone? É justamente o A vezes o B. Então, a gente multiplica aqui A vezes B pela vazão dada pela velocidade dada no exercício, que é a velocidade de cada ciclone. Então, para descobrir a vazão de um ciclone,
multiplicamos a velocidade de entrada pela área de entrada ali. Dessa forma, nós conseguimos calcular a vazão de um ciclone. Dessa forma, como que vai ser dado o número de ciclones necessário para a operação? Vai ser fazendo a razão entre a vazão total e a vazão de um ciclone, a gente consegue obter o número de ciclones necessário para a operação. Então, pega-se a vazão total, que é dada no exercício, e divide pela vazão necessária para um ciclone. Assim, a gente descobre o número de ciclones necessários. Dessa forma, fazendo essa razão entre a vazão de um ciclone e a vazão dada no exercício, né? Vazão dada no exercício de um ciclone, a gente descobre o número de ciclones necessários. Só que o cálculo nos dá um valor fracionado, né? Não é possível a gente ter uma fração de um ciclone. Então, mesmo esse número aqui, o arredondamento natural dele seria 5, né? O arredondamento matemático, vamos dizer assim. Mas fisicamente, nós, para o processo obter essa eficiência que ele requer ali de no mínimo 80%, se a gente arredondar o número ali para baixo, a gente não vai estar atingindo essa eficiência. Então, nós vamos ter que arredondar, na verdade, para cima. A gente sempre utiliza em cálculos de número de equipamentos e tudo mais, o arredondamento para cima. Ou seja, 5,3 ciclones não é possível. Então, vamos arredondar para o número ligeiramente acima, que seria 6 ciclones. Então, aqui nós conseguimos obter o número de ciclones necessários nessa operação. O número de ciclones real, então, para essa operação, é 6 ciclones. Só que assim, foi calculado esse número de ciclones aqui para essa vazão que nós calculamos aqui. Agora, se o número de ciclones não for exatamente essa vazão também não vai ser exatamente essa. Logo, a velocidade de entrada no ciclone também não vai ser exatamente o que o exercício nos deu. E nem as dimensões do ciclone as dimensões reais do ciclone vão ser essas daqui. Então, a gente vai ter que fazer um cálculo para todos esses parâmetros que realmente vão ser, ou seja, os valores reais desses parâmetros para o número de ciclone igual a 6. Então, conhecendo o número de ciclone necessário, deve-se recalcular a vazão de cada ciclone para essa quantidade de ciclone e recalcular também as dimensões reais do ciclone. Dessa forma, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a vazão que o exercício nos deu, e vamos dividir pelo número de ciclones que realmente precisa ser utilizado no processo. Dessa forma, nós vamos obter a vazão real do processo. Agora, nós vamos precisar recalcular as dimensões reais desse ciclone, né? Para essa vazão. Como que vamos proceder isso daqui? Lá na equação 117, nós temos o diâmetro de corte. Esse diâmetro de corte não muda. Por quê? Porque o diâmetro de corte, ele vai depender somente... Olha aqui, nós calculamos, o diâmetro de corte vai depender somente da distribuição granulométrica aqui, da partícula e da eficiência do processo. Então, esse diâmetro de corte não muda. Dessa forma, nós conseguimos entrar nessa equação 117 com o valor do diâmetro de corte, com o valor da vazão real de cada ciclone que nós encontramos aqui e com os valores que nós já temos aqui, né? E esse K, ele é tabelado de acordo com a geometria do ciclone, no caso aqui o ciclone Leipo, a gente obtém esse valor de K da tabela. E esses parâmetros alfa, RL e beta CV, eles são iguais a 1, porque o exercício nos dá que a solução é muito diluída. Então, nossa equação vai se resumir somente a esse lado aqui da equação. Esse K, nós vamos conseguir obter ele aqui da tabela. Vamos lá. O K, nós conseguimos encontrar ele aqui por essa tabela aqui, que diz que para o ciclone Leipo, nós vamos ter esse K de 0,095. E vale lembrar aqui que esse K é válido para essa faixa de velocidade. Nós estamos trabalhando com essa faixa de velocidade. Apesar de que a velocidade nós vamos ter que calcular a velocidade real, né? O exercício nos dá uma velocidade de 13 metros por segundo, mas a velocidade real a gente sabe que não vai ser muito diferente desse 13 metros por segundo.
Então, a gente está trabalhando nessa faixa de operação aqui. Logo, o que nós vamos ter aqui? Substituindo esses valores nessa equação aqui e isolando o D, nós vamos obter um valor real de diâmetro. Esse valor real de diâmetro aqui, eu também calculei na calculadora, mas também pode ser feito aqui no Excel utilizando o Solver. Então, com esse D real, quem que é o D, né? Quem que é o D? O D é esse diâmetro da parte cilíndrica do ciclone. Com esse valor de diâmetro da parte cilíndrica do ciclone real, nós conseguimos calcular as dimensões reais do ciclone, novamente entrando lá na tabela de dimensões do ciclone, que é essa tabela aqui, né? A gente já viu. Que é essa tabela aqui. Então, a gente consegue calcular as dimensões reais do ciclone. Vamos calcular aqui as dimensões que nos interessam para saber a velocidade de entrada no ciclone, que é o B e o A. Porque com essas dimensões de B e A, nós conseguimos calcular a velocidade real de entrada no ciclone. Então, fazendo isso, nós vamos encontrar, né? Encontramos aqui o B e o A. Dessa forma, a gente consegue calcular a velocidade real que entra no ciclone. E como que é calculada essa velocidade real que entra no ciclone? Nós utilizamos aqui a vazão real de entrada no ciclone, que foi recalculada, dividindo pela área de entrada, né? A área da seção transversal de entrada ali do fluido no ciclone. Então, dessa forma, nós calculamos a velocidade real de entrada desse fluido no ciclone. Então, agora nós já calculamos essa parte que o exercício nos pede, que são as dimensões. Claro que pode ser calculado todas as dimensões dadas na tabela, né? É só colocar, relacionar lá com o diâmetro da parte cilíndrica. Calculamos as dimensões principais, vamos dizer assim, para calcular o restante do que o exercício nos pede. O que o exercício nos pede agora seria a potência do soprador. Essa potência do soprador no sistema em paralelo, ele vai ser dado pela multiplicação do número de ciclone, pela vazão de cada ciclone, pela queda de pressão de cada ciclone e dividido pelo rendimento do soprador. Como a suspensão ali é muito diluída, nós vamos utilizar para o cálculo de ΔP somente a equação 128, onde esse KF também é nos dado pela tabela 1, que é a tabela que relaciona ali os diferentes tipos de ciclone, né? As diferentes configurações geométricas ali do ciclone. Como o nosso ciclone é o LEIPO, o KF é igual a 315, é um valor adimensional, né? Então, com isso, a gente consegue entrar aqui nessa equação de ΔP. Mas também precisamos calcular o UC. Quem que é o UC? É a velocidade na parte cilíndrica do ciclone. Esse UC aqui é dado nessa parte de baixo dessa tabela, que na verdade o que é? É a vazão, né, do fluido ali na parte cilíndrica do ciclone, relacionando a área circular ali, né, do cilindro, a área transversal do fluxo. Então, aqui a gente consegue fazer esse cálculo. Vamos dividir ali então, a vazão por essa área aqui da parte cilíndrica do ciclone. Dessa forma, nós conseguimos calcular a velocidade que tem naquela parte cilíndrica do ciclone. Contudo, nós conseguimos entrar nessa equação 128 e calcular essa queda de pressão no ciclone, em um ciclone, né? Dessa forma, com essa queda de pressão em um ciclone, com a vazão real de um ciclone, com o número real de ciclones necessários na operação e com a eficiência do soprador dada no exercício, a gente consegue calcular essa potência do soprador. Lembrando que a eficiência do soprador dada no exercício foi igual a 0,5, ou seja, 50%. Então, conseguimos calcular aqui que a potência necessária para esse soprador vai ser de 2.572,2 watts. Então, gente, essa era a resolução do exercício, esse era o raciocínio, o pensamento que deveria ser utilizado.
Espero que tenha ajudado a compreender essa parte de dimensionamento de ciclones e qualquer coisa estou à disposição. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.